Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Repita comigo: e Deus visitou o seu povo. Meus amados irmãos, esta é a parte que eu não concordo do texto. Deus não visitou o seu povo. Deus, esta manhã, Ele não vai nos visitar. Ele já está conosco. Ele está conosco quando estamos na madrugada. Ele está conosco quando estamos no banheiro, na casa do banho. Ele está conosco quando estamos na cozinha. Ele está conosco quando estamos no trabalho. Ele está conosco quando estamos na igreja. Ele está conosco quando estamos com outras pessoas. Deus está conosco. Ele está conosco. É por isso que você pode confiar sempre. É por isso que você deve temer sempre. É por isso que você deve adorar sempre. É por isso que você deve louvar sempre. Deus está conosco. E Ele não só está conosco entre nós, no nosso meio. Ele está conosco dentro de nós, dentro de cada um de nós. Deus já fez morada em nossa vida. Ele já fez, tabernaculou dentro de nós. Esta casa foi consagrada para os adefenses adorar ao Senhor. A tua vida já deve ser consagrada para o Espírito Santo morar dentro do seu coração. Deus já está entre nós. E Ele não vai e volta. Ele está conosco. Aleluia. Ele sempre está conosco. O que muitas vezes a gente não percebe é que Deus quer manifestar a sua palavra com poder. E é nesse ponto que nem sempre acontece. Mas nós cremos que Deus, Ele ouve o clamor da sua igreja. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a oração da sua igreja. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor estão prontas. Você sabe o que é ter mãos prontas? Tenta cruzar aí e tenta ajudar alguém. As mãos do Senhor não estão cruzadas. As mãos do Senhor não estão pegando objetos. As mãos do Senhor não está preocupada se aqui vai sair do controle, se aqui vai sair da margem. Não, as mãos do Senhor estão prontas, ó. As mãos do Senhor estão livres. Estão livres para ouvindo a voz do seu povo. Estão livres para ajudar o seu povo. Aliás, as mãos do Senhor não só estão livres para ajudar o seu povo. As mãos do Senhor, presta atenção que isso é importante, porque muitas das vezes a gente não percebe. Deus vai atender a pessoa que não está na igreja, porque as mãos do Senhor estão prontas para ajudar a todos aqueles a quem clamar. Pode não estar ser crente, pode não estar na presença do Senhor. Uma coisa certa, as mãos do Senhor estão prontas para te ajudar. Se alguém clama a Ele, e mesmo não está adorando a Ele, mesmo não está em dia com Ele, mesmo não está em santidade com Ele, as mãos dele estão prontas para ajudar aquele que clama a Ele. Imagine aquele que está na casa do Senhor adorando o seu santo nome. Imagine aquele que está na casa do Senhor, que foi consagrada para clamar a Ele, e Ele colocou como um propósito de determinação: os meus ouvidos estão inclinados para a oração deste lugar. Nós temos um texto
onde Jesus tomou 3 ações poderosas. Ele manifestou o seu poder em 3, vamos dizer assim, atos. Em 2 palavras, ou 3 palavras, o Senhor manifestou 3 poder, ou capacidade de poder, que Ele tem de agir na vida de uma pessoa. Se você concorda comigo, aquele pessoal de Naim podia não ter uma boa fama de Jesus. Aquele pessoal de Naim poderia não conhecer Jesus, o que é um pouco improvável, mas uma coisa é certa, não era uma passagem comum de Jesus. Jesus, ele passou por vários lugares, e alguns desses lugares passou mais tempo, como Cafarnaum, como Nazaré, como Jerusalém, como Samaria. Este lugar não é um lugar comum, ou de sempre Jesus está passando. E quando ele saiu do mar e desembarcou para ir em direção a Naim, uma multidão acompanhava Jesus. Esta multidão acompanhava Jesus porque Jesus fazia milagres. Esta multidão não acompanhava Jesus porque queria prestar atenção à palavra de Jesus. Nem todos que estavam ali estavam prestando atenção àquilo que Jesus estava falando. Nem todos estavam predispostos a obedecer à voz de Jesus, porque muitos deles nem prestavam atenção a Jesus. Mas eles estavam ali prestando atenção aos milagres de Jesus. E esta multidão seguia Jesus. Esta multidão continua seguindo a Jesus. Essa multidão continua olhando para nós hoje para ver se tem milagres. Eles não prestam atenção à palavra que é pregada. Eles não prestam atenção àquilo que é ministrado neste altar. E muitas das vezes pega cortes para tentar zombar contra nós ou imputar crimes contra nós. Mas uma coisa eles estão atentos: Jesus pode fazer milagres. E estão tão atentos que Jesus pode fazer milagres que estão seguindo. Até fariseu estava seguindo Jesus, para pegar Jesus no flagra, para pegar Jesus em situação constrangedora, para poder ofender a Jesus. Esta multidão continua seguindo a Jesus. A minha pergunta para você esta manhã: você tem expectativa de que Jesus faz milagres? Você tem expectativa que a qualquer momento o Senhor Jesus vai fazer algo grande que ninguém vai poder questionar? Não vai dizer que foi o médico, não vai dizer que foram as medicações, não vai dizer que foram os tratamentos. Algo grande que Deus, as pessoas vão dizer, foi Deus quem fez o milagre. Você já tem noção? Você tem esta expectativa? Você que vem para a casa do Senhor tem esta expectativa: olha, Deus vai falar comigo, porque na casa do Senhor Deus sempre fala. Mas você tem essa expectativa de que Jesus vai fazer algo grande em nosso meio? Esta multidão chega com Jesus obviamente à frente, chega à porta de uma cidade, da cidade de Naim. Não entrou ainda em Naim. A cidade de Naim tem outra multidão. E não é de se admirar-se, a Bíblia não diz, não é de admirar-se a multidão que está saindo de Naim, seja maior da multidão que está seguindo a Jesus. Mas isso também não importa, porque tem uma multidão saindo da cidade. E as estradas da época não eram igual às autoestradas que temos hoje. Uma hora a multidão vai se encontrar. E quando a multidão se encontra, o Senhor Jesus, Ele olha para aquela mulher e Ele tem grande compaixão daquela mulher. E aqui é a palavra que eu quero que os irmãos entendam. Quem quer ver milagres? Jesus curar em cegos. Quem quer ver? Eu quero. Jesus curar mudos. Jesus arrancar cancros. Quem quer ver Jesus levantar um aleijado? Quem quer ver Jesus ressuscitar morto? Sei que muita gente se assusta, né?
Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo? Quem quer ver Jesus operar entre nós dons espirituais, de fé, de profecia? Aprenda uma coisa, crente. Milagre acontece por compaixão de Deus. Onde está a tua compaixão? Veja que Jesus curou aquele aleijado, que eles cavaram um buraco no telhado da casa, e Jesus curou por causa da fé dos 4 homens que levaram, dos homens, melhor dizendo, que levaram aquele aleijado. Jesus viu a compaixão deles, e Jesus teve compaixão daquele aleijado por causa da compaixão daquele aleijado, em favor daquele aleijado. Jesus olha para aquela mulher e tem grande compaixão, e moveu-se de íntima compaixão. Compaixão é o ato que prenuncia milagre de Deus. Compaixão é ato, é ação que prenuncia de que coisa grande vai acontecer. É por isso que eu quero chamar a igreja do Senhor aqui na Delphi Santarém. Vamos ter compaixão uns com os outros. Muitas das vezes a gente está com compaixão de nós mesmos, compaixão da nossa reputação, compaixão do nosso corpo, e não há nem há de errado com isso, mas tenha compaixão também do seu irmão. Tenha compaixão do seu irmão que está do seu lado. Tenha compaixão daqueles que sofrem. Tantas coisas nós observamos nos jornais, tantas injustiças nós lemos nos noticiários, tantas coisas que nem precisamos ler, está acontecendo aos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. Tanta coisa que deve nos levar à íntima compaixão. E nesta íntima compaixão nós devemos clamar: Senhor, manifesta o seu poder. A compaixão é o prenúncio, melhor dizendo, é aquilo que é antecede, olha, é aquilo que está anunciando, ó, é a trompeta tocando, vai acontecer milagre. É algo que está noticiando, olha, vai acontecer algum milagre. O povo de Deus tem compaixão, porque Deus já tem compaixão de nós, e de tanta compaixão de nós, que Ele mandou Jesus, o seu Filho, morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. E Ele está nos chamando esta manhã para um ato de compaixão uns com os outros. Nós queremos ver o milagre, e nós estamos clamando por milagres. E este clamor deve ser nutrido e motivado por compaixão. Compaixão pelas viúvas, compaixão pelos que sofrem, compaixão por aqueles que estão desesperançados, compaixão por aqueles que estão desacreditados, compaixão por aqueles que estão escondidos em um quarto escuro, compaixão por aqueles que estão nos hospitais, compaixão por aqueles que não têm um prato de comida para comer durante o dia e estão mais preocupados porque também não têm um prato de comida para dar aos seus filhos. Compaixão, compaixão pelo próximo, compaixão pelos necessitados. Nós não vamos atender a todos, nós não vamos conseguir atender a todos de Santarém, mas nós temos um Deus que atende a todos. Nós temos um Jesus que atende a todos. Ele está olhando para esta cidade, Ele está olhando a oração do povo de Deus aqui no templo da Delphi Santarém, mas Ele está olhando do lado, Ele está também olhando do outro lado, Ele está olhando lá para frente, Ele está olhando para os que estão lá atrás, e Ele tem compaixão, e sentiu íntima compaixão, e dessa compaixão o Senhor Jesus moveu, ou determinou 3 palavras de poder. A primeira palavra foi: não chores. Isso aqui é uma palavra, você vai dizer para uma pessoa que está enterrando um ente querido, um amigo: não chores. De maneira natural, isso é insensibilidade. Eu sempre digo que eu não tenho coragem de dizer não chores para uma pessoa que perdeu uma pessoa, um esposo, um filho.
a não ser que o Senhor me diga para ressuscitar. Só que eu tenho 43 anos e nunca isso me aconteceu. Eu já tentei, já pedi a Deus uma vez, no enterro de um bebê, de 1 ano, no velório, eu falei: Deus, só podia me dar uma graça aqui para ressuscitar essa criança. Mas Deus não deu. Só que nós não estamos falando, não é eu e você, não estamos falando de um profeta. Nós não estamos falando de um sacerdote qualquer. Nós não estamos falando de um encontro, de um milagroso qualquer. Estamos falando de alguém que tem o poder da palavra. A verdade é que Ele é a palavra. E não é uma palavra jogada ao vento. Não é uma palavra que você joga, espera uma resposta e se não tiver está tudo bem, ou se irrita porque não teve resposta. É uma palavra que vai voltar para Ele com resposta. Isaías diz que Deus, Ele envia a sua palavra e a sua palavra volta para Deus. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, suficiente para quando Deus enviar acontecer. Está escrito que disse Deus: haja luz, e houve luz. Está escrito que disse Deus: haja separação entre água e terra, e houve separação entre água e terra. E disse Deus: haja crescimento, haja produção de ervas daninhas, de ervas e árvores frutíferas, e a terra passou a produzir todas essas coisas pelo poder da palavra. Está escrito que Deus disse: terra e água produzam os seus animais, e a terra começou e as águas começaram a produzir os seus animais, porque quando Deus fala, acontece. Não seria mais natural o Senhor Jesus ressuscitar aquele jovem e dizer: pronto, minha senhora, não chores? Não é essa a lógica? Mas Jesus deu uma palavra de poder, porque está escrito que a paz que o Senhor Jesus dá não é a paz que o mundo pode ofertar. A paz que o mundo dá é a ausência de guerra. A paz que o Senhor Jesus dá é até mesmo na guerra. A paz que o Senhor Jesus dá excede entendimento. A paz do Senhor, que o Senhor Jesus dá é completamente, é a bênção mais inefável que um ser humano pode ter, porque a paz, ela é gerada, a paz que Jesus dá, ela é gerada para levar a salvação. É nessa paz que você sente no seu coração. Às vezes o circo está pegando fogo, às vezes a situação está fora de controle, mas você diz: olha, está fora de controle das minhas mãos, está fora de controle das minhas ordens, está fora de controle do meu desejo, mas não está fora de controle do meu Deus, não está fora de controle do meu Senhor, não está fora de controle do meu Salvador. E muito mais do que isso, você sabe que está nos braços dele, e nos braços de Jesus ninguém cai, nos braços de Jesus ninguém morre, nos braços de Jesus ninguém é destruído, ninguém é descartado, nos braços de Jesus tudo é possível. Para aquela viúva, o Senhor Jesus disse já de imediato, o primeiro milagre que o Senhor Jesus opera: paz, não chores. E se Jesus não ressuscitasse aquele jovem? Se Jesus não ressuscitasse, essa palavra "não chores" já seria suficiente para transformar aquela mulher. Segunda palavra que o Senhor dá, que é uma palavra de poder. E só lembrando que, da mesma forma, quando Jesus disse "não chore", Ele tem o mesmo poder quando Deus disse "haja luz". Quando o Senhor Jesus diz "não chores", tem o mesmo poder quando o Senhor diz "haja árvores frutíferas", e aconteceu. Da mesma forma que Jesus disse "não chores", é o mesmo poder em ação.
que fez paralíticos andar. É o mesmo poder em ação que fez cegos verem. É o mesmo poder que fez Lázaro sair do túmulo, ainda enfaixado. É o mesmo poder. Quando Jesus disse, não chores, Ele tem poder de trazer paz. Ele tem poder de trazer conforto. Ele tem poder de trazer alívio. Jesus disse para a mulher, não chores. E continuou andando até o caixão. Então Jesus disse a segunda palavra de poder. A segunda palavra de poder foi, você já sabe, levanta-te. Por isso que Jesus, Ele olha para um corpo dormente. Jesus nunca olha para um corpo morto. Por isso que Jesus sempre diz, quando Ele olha para um corpo, Ele não está olhando para um corpo que está morto. Ele está olhando para um corpo que está dormindo. Porque Ele tem poder de chamar a alma e o espírito aonde estiver. Ele tem poder de chamar a alma e o espírito aonde tiver, seja no Hades, seja no paraíso, seja no inferno, seja nos céus. Ele tem o poder de chamar a alma desse jovem, volte. Jesus está mandando, olha, levanta-te, porque Ele sabe que aonde aquele jovem estiver, ele vai ouvir a voz de Jesus. Nós devemos entender que a voz de Deus, ela ecoa por todos os lugares inimagináveis que o crente possa imaginar. Aonde estivesse a alma daquele jovem, a gente não sabe quantos dias aquele jovem já estava morto. Uma coisa é certa, se saiu do corpo, ou está no paraíso, ou está no inferno, ou está em algum lugar, está entre esses dois lugares, porque está escrito que depois da morte segue-se o juízo, ou céus, ou inferno. Mas quando Jesus disse para aquele jovem, Ele está olhando para um jovem que está dormindo, porque Ele sabe, os homens estão falando, mas não consegue ser alcançada a sua voz, porque aquele jovem não pode mais ouvir a voz dos vivos, aquele jovem não pode mais ouvir a voz da sua mãe, aquele jovem não pode mais ouvir nada, ele só pode ouvir a voz daqueles que estão aonde ele estivesse, seja nos céus, seja no inferno. Mas quando Jesus fala, aonde estiver, a alma ouve, aonde estiver, o Espírito ouve, e aonde estiver, obedece a voz do Senhor Jesus. E Jesus disse, levanta-te. Jesus disse, levanta-te, aonde aquela alma estivesse, no inferno ou nos céus, teve que voltar para o corpo, porque Deus deu uma ordem, levanta-te. E nesta parte, eu quero lembrar a você, meu irmão, que Deus, Ele dá uma palavra, Ele pode estar dando uma palavra ao seu coração aqui agora, e você pode estar sem acreditar muito, porque o que você quer está muito distante. Olha, se Deus tem poder para dar voz, e a sua voz chegar no inferno, e a sua voz chegar nos céus, e a sua voz identificar a alma, e mandar trazer de volta, que dirá aqui na terra, pode estar no sol, pode estar na lua, pode estar em Marte, pode estar em Júpiter, pode estar em qualquer estrela. Deus deu a ordem, vai acontecer. Todos ouvem a voz do Senhor e as obedecem. Jesus deu 3 palavras de poder. Primeiro, não chores. Segundo, levanta-te. Só Jesus tem poder de chegar para um corpo, para um morto, e dizer, levanta-te. Só Jesus tem poder para dizer na sua vida, levanta-te. O Jesus que manda dizer, levanta-te, Ele não está só falando para corpo, como eu já disse, Jesus não olha para um corpo como já morto. Ele está olhando para algo que está dormindo.
Porque Ele sabe onde está a alma. Mas Ele sabe onde está você aqui agora, nesta noite, nesta manhã. Ele sabe como está o seu coração. E Ele sabe como está o seu ânimo perante Ele. E Ele fala: levanta-te. Se Ele mandou levantar, pode levantar. Os ossos, se tiverem quebrados, vão se ajustarem. A carne, se tiver moída, vai voltar ao normal. Os nervos, se tiverem travados, vão se destravar. Porque Deus deu uma ordem: levanta-te. Terceira palavra de poder. Toma de volta o que é teu. Toma de volta o que você perdeu. O texto diz que Jesus deu de volta aquele jovem à sua mãe. Ele entregou a sua mãe. Eu não acredito que Jesus entregou e fez isso. Jesus disse para aquela mulher, a mesma mulher que agora, um pouco atrás, disse: não chores. Ele disse: receba de volta o seu filho. Receba de volta a sua esperança. Receba de volta a sua alegria. Receba de volta o seu prazer. Receba de volta. A palavra de Deus diz que Deus restitui tudo aquilo que nós perdemos, seja por causa do pecado, seja por alguma falha. Deus, quando dá a ordem, quando nós voltamos para Ele, quando nós obedecemos a sua voz, Ele traz de volta tudo o que nós perdemos. Se você perdeu a esperança, Ele tem de volta a esperança que Ele já te deu. Ele vai trazer de volta a sua vida. A palavra dele é poderosa para trazer de volta esperança. A palavra de Deus é poderosa para trazer de volta alegria. A palavra de Deus é poderosa para trazer de volta saúde. A palavra de Deus é poderosa para trazer de volta aquilo que você perdeu. Aleluia! Creia no poder da palavra de Deus. Ela é poderosa para construir mundos. Ela é poderosa para sustentar a terra. E ela é poderosa para fazer sobrenatural em nosso meio, em nossos dias. Quando João Batista manda os discípulos dizer a Jesus: Jesus, fala para Jesus: olha, vocês me falaram que Ele está curando, vocês me falaram que Ele está pregando o Evangelho, vocês me falaram que Ele está fazendo sinais e maravilhas. Pergunta a Ele se Ele é realmente o Messias ou temos que esperar outro. Jesus viu que João perdeu a informação de que Jesus é o Mestre. Aí Jesus disse: eu vou devolver sua alegria, João. Vou devolver sua esperança. Vou devolver a sua paz. A palavra de Deus diz que Jesus começou a operar milagres. Curou cegos, curou coxos, expulsou demônios e pregou o Evangelho e disse: olha, vocês viram? Diga a João que eu continuo fazendo essas coisas. Não é porque eu sou um profeta qualquer, não é porque eu sou um milagreiro qualquer. Eu sou o Messias. E devolveu a alegria para o profeta João Batista. E devolveu a esperança ao profeta João Batista. Tanto é que João Batista renovou o seu ânimo e cumpriu o seu destino com alegria, porque Deus, em Jesus Cristo, devolveu aquilo que ele havia perdido. Deus, esta manhã, está dizendo: eu posso devolver o que você perdeu. Eu posso devolver o que você deixou de lado. Eu posso devolver aquilo que tomaram de você. Eu posso devolver. Jesus é um Deus que, com o poder da sua palavra, restitui tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto, consumido pelo migrador, consumido pelo destruidor. Nesta manhã, nessa passagem do filho da viúva de Naim, nós lembramos que a compaixão é vital para o crente que quer ver milagres de Deus acontecer na sua vida. Compaixão com o próximo, compaixão com os irmãos, compaixão entre os seus, compaixão com os que sofrem, mesmo que não conheça. A palavra de Deus também diz que Jesus tem palavra de poder.
E muitas das vezes a palavra do Senhor Jesus vai contradizer a ordem natural. Porque a ordem natural era Jesus dizer para aquela mulher: eu estou com você. A ordem natural do Senhor é confortá-la com palavras: olha, pode chorar aqui no meu ombro, pode ficar à vontade, eu entendo a sua dor. Mas Jesus tem poder. Ele disse: não chores. E quando Jesus diz não chores, é porque Ele está falando: olha, aquilo que está fazendo você sofrer, não sofre mais por isso. E na sua palavra de poder, Ele também tem poder de dar vida a morto. Seja o que for que estiver morto, Ele tem poder para dar vida a morto. Porque Jesus não conhece morto. E o que Ele conhece de morte, Ele já venceu na cruz do Calvário. Ele já venceu nos 3 dias que ficou na sepultura, o seu corpo ficou na sepultura. O que Ele conhece como morte, Ele venceu quando foi ressuscitado por Deus, o seu Pai. Quando Ele, pelo seu próprio poder, ressuscitou ao 3º dia, Ele já sabe que tem vitória sobre a morte. Não é como Elias, que ressuscitou um morto. Não é como Eliseu, que até o seu corpo ressuscitou outro morto. É Jesus, o autor da vida, que tem poder contra a morte, que está falando. Ele tem uma palavra que restitui vida a tudo quanto tiver morto. Esse Jesus também está falando que Ele tem restituição para dar. Você pode estar sofrendo por causa do Evangelho, e por causa do Evangelho você perder algumas coisas. Jesus vai restituir o que você perdeu pelo Evangelho 100 vezes mais. Foi Jesus mesmo quem diz que aquele que por amor a mim sofrer e aceitar algumas coisas, eu restituirei. E é no tempo presente, é na terra. Aquilo que você deixar por Jesus vai ser restituído por Jesus. Jesus tem poder de restituir, seja qual for o que tem que ser restituído. Porque Ele não restituiu aquela mulher porque ressuscitou aquele jovem. O jovem já é o milagre estar ressuscitado. Mas Ele disse: meu filho, você tem que estar de volta à sua mãe. Ou seja, a partir daquele momento, aquele jovem se dava carinho à sua mãe, tinha que dar mais carinho. A partir daquele momento, se aquele jovem já cuidava da sua mãe, tinha que dar mais cuidado, porque Jesus o ressuscitou para restituir a sua mãe. Ou seja, quando aquilo que você perdeu, quando aquilo que você, o migrador, alguma coisa tirou de você, ou você perdeu, quando Deus restituir, Ele vai ser restituído para trazer de volta aquilo que Ele te dava, a esperança, a alegria e a fé. Jesus não fez esse milagre somente para ressuscitar aquele jovem. Quando a gente pensa que o milagre foi por causa da compaixão daquele jovem. Mas lembre-se, Jesus curou, ou Jesus ressuscitou aquele jovem, porque Ele teve íntima compaixão. Talvez não estivesse no roteiro de Jesus ressuscitar um morto, mas sempre está no roteiro de Jesus dar uma palavra de conforto, e sempre está no roteiro de Jesus dar uma palavra de restituição. Nem que para isso Ele traga de volta Lázaro. Estivesse Lázaro aonde estivesse, a voz do Senhor Jesus disse: Lázaro, volte. Jovem, levanta-te. Veja que Jesus nem falou ressuscita, levanta-te. Aonde aquela alma estivesse, teve que voltar para aquele corpo, gostando ou não gostando, voltou para aquele corpo e ressuscitado, porque Jesus estaria dando restituição. Deus Pai, Ele teve compaixão de nós. Deus Pai, Ele teve amor por nós. E quando eu digo amor por nós, o nós aqui é toda a humanidade. O nós aqui é todos os que nasceram
nesta terra, seja qual foi a forma que nasceu, num casamento normal, num relacionamento abusivo, seja a forma como foi que nasceu, Deus amou a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para quê? Para restituir a glória de Deus nas nossas vidas. Os profetas diziam: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão agora condenados para morrerem e serem levados ao inferno, a alma. Todos agora estão condenados a, enquanto estiverem na terra, viver uma vida triste, uma vida aprisionada, uma vida angustiosa, uma vida de choro e de lamento. E após esta vida, ainda tem uma vida eterna sem Deus. Mas Deus amou a humanidade. Deus amou a sua alma, mesmo quando ainda seus pais, seus tataravós, seu sei lá o que de avô, seja quem for, mesmo ainda Adão no seu pecado, Deus amou a humanidade, que deu o seu Filho unigênito. E Jesus veio para restaurar a glória de Deus. E com o seu poder, Ele abriu os céus. Ele rasgou, Ele arrancou o céu de bronze e disse: agora os homens podem ver a glória de Deus. Está restituído a glória de Deus. E não só ver a glória de Deus, agora os homens podem se envolver na glória de Deus. Foi restituída em Jesus a palavra de Deus, que agora nós podemos ter alegria, amor, paz, fidelidade, discernimento, justiça. Porque isso é o reino de Deus. Mas isso não foi só feito, está aqui e Deus lá. Ele está aqui neste lugar. Essa mensagem começa com aqueles homens sem entendimento dizer: Deus visitou o povo. Deus nos visitou. Esta mensagem começou eu dizendo: Deus não visita ninguém, Ele já está entre nós. Deus já está aqui para restituir. Deus já está aqui para curar. Deus já está aqui para ressuscitar. Deus já está aqui com uma palavra de poder. Poder que transforma, poder que restitui, poder que renova, poder que nos faz continuar na caminhada. Deus já está aqui, pelo poder do Espírito, Ele já está dentro de nós. Por isso que a igreja do Senhor pode clamar: Jesus faça milagre, Jesus cura enfermos, Jesus liberta os oprimidos, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus manifesta os seus dons espirituais, Jesus opera maravilhas entre nós. Nós podemos pedir, nós podemos clamar, porque Deus está conosco. Deus está conosco. E está escrito que Ele estará, Jesus, conosco até a consumação dos séculos. Mas o que Jesus mandou, a pessoa da divindade que Jesus mandou, está escrito que Ele estaria conosco para sempre. O Espírito Santo vai estar com você para sempre. Depois que você morrer, o Espírito Santo vai estar com você. Se você alcançar o arrebatamento como nós queremos alcançar, o Espírito Santo vai estar conosco. Ou seja, tem milagre para você esta manhã. Aliás, a palavra que é ministrada já é um milagre de Deus, trazendo luz à sua mente, trazendo paz ao seu coração, trazendo vigor ao seu corpo, para você continuar firme. Mas eu creio em um Deus que faz milagres, até ressuscita mortos, para restituir
aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado, seja por quem for, seja como for, o Deus que nós conhecemos, Ele vai buscar aonde estiver. Pode estar em cinzas, Ele restitui. Você crê nisso? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus.